A figura que é apresentada aqui mostra a variação do número de Nusselt local ao longo do comprimento da tubulação, definida aqui como sendo a razão entre x ou z, que seria coordenada ao longo do comprimento da tubulação dividido pelo seu diâmetro, e são plotadas aqui duas situações. Em linha contínua, é a variação do número de Nusselt para o caso de um duto cilíndrico com a parede a uma temperatura Ts constante, e a linha tracejada mostrando a variação do número de Nusselt para um caso de fluxo de calor através da parede constante. Nós temos várias curvas aqui, todas elas para números de Reynolds dentro da faixa de regime turbulento, desde 10.000 até 200.000. O que nós observamos é que existe um trecho inicial onde os valores de Nusselt dependem da posição, mas praticamente a partir de 10 diâmetros da tubulação, nós já temos o escoamento e a camada limite térmica já completamente desenvolvidas, e a partir deste momento, o valor do coeficiente de transferência de calor, na realidade do valor do número de Nusselt, ele não vai sofrer mais alterações. Então, as correlações que vão ser apresentadas a seguir são correlações relativas a esse trecho, a partir do ponto em que a camada limite térmica e hidrodinâmica já estão desenvolvidas. É interessante observar que no caso do escoamento turbulento, esse desenvolvimento da camada limite, ele se dá de uma forma relativamente rápida e não se consome mais do que 10 diâmetros da tubulação para o desenvolvimento das camadas limite térmica e hidrodinâmica. Nesse slide são apresentadas duas correlações empíricas para a estimativa do número de Nusselt em condições de regime turbulento para escoamento num duto cilíndrico. Uma das mais antigas é essa, que fala que o Nusselt pode ser dado pelo produto dessa constante, 0,023, multiplicado pelo Reynolds elevado a 4/5, e o número de Prandtl elevado a 1/3. Nesta correlação, as propriedades físicas do fluido devem ser estimadas em função das temperaturas médias na entrada e da temperatura média na saída. Uma outra correlação um pouco mais recente, nós temos também uma expressão para o número de Nusselt, a constante é a mesma, a potência para o número de Reynolds é a mesma, mas aqui temos um expoente para o número de Prandtl, quando tivermos uma situação em que a temperatura da superfície da parede é maior do que a temperatura média do fluido, quer dizer, uma situação de aquecimento do fluido, o N é 0,4, para uma situação de resfriamento do fluido, o N é igual a 0,3. Para todos esses casos, essas correlações são válidas para números de Prandtl na faixa de 0,7 até 160, valores de Reynolds maiores do que 10.000 e para escoamento totalmente desenvolvido, ou seja, comprimentos de tubulação dividido pelo seu diâmetro superiores a 10. Uma correlação um pouco mais recente, bastante semelhante às correlações apresentadas anteriormente, há uma pequena alteração no valor da constante, o expoente para o número de Prandtl é 1/3 e é acrescentado um termo aqui de viscosidade dividido pela viscosidade avaliado na temperatura da parede elevado ao expoente 0,14. Essa correlação sugere a utilização dela quando há variações mais significativas na temperatura do fluido ao longo do comprimento da tubulação. As condições de validade dela estão especificadas aqui no colchete, são basicamente as mesmas das correlações anteriores, e mais uma vez a temperatura que deve ser utilizada para avaliação das propriedades físicas do fluido é a temperatura média entre as temperaturas de entrada e de saída da tubulação. As correlações que foram apresentadas nos slides anteriores, elas podem apresentar erros que podem ser até da ordem de 25%. Mais recentemente foram introduzidas ou foram propostas novas correlações que podem ou que levam a uma redução significativa do erro na estimativa do H para valores que são inferiores a 10%. São as correlações chamadas de equações de Petukov. Essas equações elas já consideram o efeito da rugosidade da tubulação, que aparece aqui de forma indireta no cálculo do fator de fricção, que foi definido na disciplina de fenômenos de transporte, na parte de transferência de quantidade de movimento.
Então, neste caso, o valor do número de Nusselt é avaliado por essa equação, a validade dela é para números de Prandtl de 0,5 até 2.000 e para valores de números de Reynolds de 10 a 4 até 5 milhões, o que expande significativamente o limite superior de validade das equações anteriores. Novamente, temperatura para avaliação das propriedades físicas do fluido, a média entre as temperaturas de entrada e de saída. Uma outra equação mais recente ainda, que tem uma acurácia superior à anterior e que expande a validade das equações anteriores até valores de números de Reynolds bem mais próximos daquele da transição de laminar para turbulento, é essa relação de Gnilinski, que foi proposta em 1976. Novamente, aqui o número de Nusselt é expresso em função do Reynolds-Prandtl e do fator de fricção. Então, as faixas de validade são de Prandtl de 0,5 a 2.000, Reynolds de 3.000 até 5 milhões. A título de recordação, é apresentada aqui uma expressão matemática que nos permite a estimativa do fator de fricção a ser utilizado nas duas correlações anteriores, em função do número de Reynolds e da rugosidade relativa da tubulação. Essa tabela que está aqui do lado direito fornece valores de rugosidade de alguns tipos diferentes de tubulações ou de tubulações feitas de diferentes materiais. Nós temos os valores dessa rugosidade, epsilon, tanto em pés quanto em milímetros. Esses valores de rugosidade divididos pelo diâmetro da tubulação vão nos fornecer a rugosidade relativa, que juntamente com o número de Reynolds servirão para a estimativa do valor do F, que será utilizado nas correlações para a estimativa do coeficiente de transferência de calor para escoamento em regime laminar totalmente desenvolvido em tubulações cilíndricas. As correlações que foram apresentadas anteriormente, elas não são válidas para escoamento de metais líquidos, uma vez que a faixa de números de Prandtl que foram especificadas são valores de Prandtl relativamente altos, usualmente válidas de fluidos, de gases e líquidos comuns, como água e óleo. No caso de ser necessária a avaliação de coeficiente de transferência de calor envolvendo escoamento de metais líquidos, por exemplo, metal líquido escoando em tubulações, como na válvula submersa, no ligotamento contínuo, ou na válvula longa, na transferência do ácido da panela para o distribuidor, essa correlação aqui já pode ser utilizada. Neste caso aqui, ela é expressa em função do número de Peclet, que é o produto de Reynolds vezes Prandtl. Então, neste caso, nós determinamos o número de Peclet e ele é utilizado na correlação para a determinação do Nusselt, usando como parâmetro geométrico o diâmetro da tubulação. Essa expressão é válida para quando temos uma situação de fluxo de calor constante através da parede e, mais uma vez, utilizamos para avaliação das propriedades físicas do fluido a média entre as temperaturas de entrada e saída. Para a condição de temperatura constante na parede, a correlação a ser utilizada é a que é apresentada nesse slide, válidas para valores de Peclet maiores do que 100. Novamente, temperatura para a estimativa das propriedades média entre as temperaturas de entrada e de saída. A seguir, nós resolveremos um exemplo de aplicação dessas correlações e do balanço de energia que foram desenvolvidos nos slides anteriores. Neste exemplo, então, estamos considerando o escoamento de um óleo com uma vazão de massa de 0,02 kg por segundo, através de um duto que tem 3 milímetros de diâmetro e 3 metros de comprimento. A temperatura de entrada do óleo nessa tubulação é de 60 centígrados e a temperatura da parede da tubulação é mantida em 100 centígrados através da condensação de vapor na superfície externa. São solicitados a estimativa do coeficiente médio de transferência de calor entre a parede do duto e o óleo, a determinação da temperatura de saída do óleo após os 30 metros de tubulação e solicitado também a repetição do problema considerando uma tubulação com 10 milímetros de diâmetro. Eu apresentarei aqui a solução para os itens A e B e fica aí a sugestão que vocês façam o item C
e comparem com os resultados que serão apresentados nos slides a seguir. O primeiro ponto, então, a determinar seria fazer a avaliação do coeficiente de transferência de calor. Nesse caso, estamos considerando uma situação relativa à temperatura da tubulação constante, a temperatura da superfície da tubulação constante. A temperatura é 100 centígrados, o diâmetro da tubulação 3 milímetros, o comprimento 30 metros, a temperatura de entrada do óleo foi especificada, assim como a sua vazão de massa. Para a estimativa das propriedades do óleo, nós temos que utilizar a temperatura média entre as temperaturas médias na entrada e na saída. É interessante observar que nós não conhecemos essa temperatura média na saída. Então, a opção que temos é arbitrar um valor inicial para essa temperatura média na saída. Neste caso, foi formulada, então, a hipótese que essa temperatura fosse de 90 centígrados. A solução, então, é desenvolvida com essa consideração. Depois que chegarmos nos valores de H e desenvolvermos o balanço de energia, nós podemos, então, verificar se essa consideração de temperatura média de saída está condizente com o resultado obtido. Se tiver uma diferença muito grande, é conveniente, então, a repetição do problema, utilizando o valor que foi calculado através do balanço de energia. Então, neste caso, supondo uma temperatura média de saída igual a 90 centígrados, a temperatura média para a estimativa das propriedades seria de 75 centígrados, equivalente a 348 Kelvin, ou aproximadamente 350 Kelvin. Consultando as tabelas dos apêndices do livro do Incropera, nós temos as propriedades físicas do óleo, sua densidade, viscosidade, o número de Prandtl, a condutividade térmica do óleo, a sua viscosidade na temperatura da parede e o calor específico do óleo, todas elas avaliadas na temperatura de 350, exceto a viscosidade Mi índice S, que foi avaliada na temperatura de 100 centígrados, que é a temperatura da superfície da tubulação. Usando esses valores de propriedades físicas, nós teremos condição, então, de calcular o número de Reynolds e selecionar a correlação mais apropriada para a estimativa do valor de H. Usando, então, os dados que foram fornecidos e as propriedades físicas do fluido, nós podemos inicialmente calcular o número de Reynolds, definido aqui pelo produto do diâmetro, velocidade média, ρ, dividido pela viscosidade do fluido. Nós podemos reescrever essa equação em termos da vazão de massa, e aí a equação para o número de Reynolds fica 4 vezes a vazão de massa, dividido por π, diâmetro da tubulação, e a viscosidade do fluido. Nesse caso, o número de Reynolds deu em torno de 238, ele é um valor inferior a 2100, ou seja, o escoamento vai ser laminar. A razão entre o comprimento da tubulação dividido pelo seu diâmetro é equivalente a 10.000. Então, nós verificando este parâmetro aqui, nós constatamos que ele é equivalente a 2,6, o que permite que nós selecionemos esta equação para fazer a avaliação do número de Nusselt médio ao longo da tubulação. Essa correlação aqui, se nós lembrarmos dos slides anteriores, ela contempla um trecho inicial de desenvolvimento do perfil de velocidades e de temperatura. Então, uma equação mais apropriada, uma vez que nós não podemos afirmar que o escoamento está totalmente desenvolvido, porque estamos tratando de um valor de Reynolds relativamente baixo, e nesse caso o comprimento para desenvolvimento do perfil de temperatura e de velocidades é mais longo. Então, satisfeitas essas condições, será utilizada essa correlação para a estimativa do número de Nusselt e, posteriormente, do valor de H. Empregando, então, a equação anterior, nós determinamos o valor do número de Nusselt igual a 4,84 e, a partir dele, é possível determinar o valor do coeficiente de transferência de calor, que foi o primeiro item solicitado no exemplo. O valor obtido foi de 223 watts metro quadrado Kelvin. A partir deste valor de H, nós podemos utilizar o balanço de energia que foi desenvolvido anteriormente para uma situação de temperatura da superfície da parede constante e determinarmos a temperatura média do fluido na saída da tubulação. Aplicando a equação desenvolvida, considerando então os valores de perímetro da tubulação, que é o seu produto de π vezes o seu diâmetro, o valor de H, que foi definido aqui,
dividido pela vazão de massa, o calor específico e multiplicado pelo comprimento da tubulação, nós determinamos um valor de temperatura média na saída igual a 91 centígrados, que é um valor bastante próximo daquele que foi formulado na consideração inicial. Desta forma, não é necessário repetir o problema alterando as propriedades físicas do fluido. Notem que todas as correlações que foram apresentadas até o momento foram para tubulações cilíndricas. Essas correlações elas podem ser utilizadas, particularmente quando estivermos tratando com escoamento turbulento, nós podemos utilizar as mesmas correlações apresentadas anteriormente, utilizando para cálculo do número de Reynolds e para cálculo do número de Nusselt, o conceito de diâmetro hidráulico equivalente, que já foi utilizado na disciplina de fenômeno de transporte relativo à parte de transferência de quantidade de movimento. O diâmetro hidráulico equivalente ele é definido como 4 vezes a área da seção transversal da tubulação efetivamente usada para o escoamento, dividido pelo perímetro molhado da tubulação. Neste caso, mais uma vez, as correlações que utilizaremos, a temperatura a ser utilizada para a estimativa das propriedades físicas do fluido, é a temperatura média entre as temperaturas de entrada e saída da tubulação. Para o caso de uma tubulação onde o escoamento está se dando entre dois dutos, como exemplificado aqui, a região onde o fluido está escoando, essa é a região mais clara, entre a tubulação mais externa e a mais interna. Então, neste caso, o diâmetro hidráulico equivalente é estimado como sendo 4 vezes a área disponível para o escoamento, que é a área dessa coroa circular, que é dada por π sobre 4, vezes a diferença entre os diâmetros da tubulação mais externa e a tubulação mais interna, ambos os diâmetros elevados ao quadrado, dividido pelo perímetro molhado, que vai ser a soma dos perímetros dessas duas tubulações. Vai ser dado por π, diâmetro da tubulação mais externa, somado com o diâmetro da tubulação mais interna. Neste caso, o diâmetro hidráulico equivalente ele vai ser estimado como sendo, fazendo a substituição e o desenvolvimento através de um algebrismo dessas duas expressões, tanto para a área da seção transversal quanto para o do perímetro, nós determinamos que o diâmetro hidráulico equivalente vai ser a diferença entre o diâmetro mais externo e o diâmetro mais interno. Para encerrar este capítulo, então, é proposto um exercício que vocês deverão resolver para discutirmos em sala, onde temos uma situação metalúrgica, que seria um molde de lingotamento contínuo de placas. Esse molde ele é constituído por uma série de pequenos canais verticais, com seção retangular, com dimensões de 5 por 25 milímetros. A vazão de massa em cada canal é de cerca de 1,3 kg por segundo, e através de instrumentação foi determinado que o fluxo médio de calor no molde é da ordem de 1,2 megawatt por metro quadrado. A temperatura de entrada da água no molde é 300 Kelvin e o molde tem um comprimento da ordem de 0,9 metros. É solicitado, então, que façamos a estimativa da variação da temperatura da água entre os pontos de entrada e saída do molde, que determinemos a velocidade média da água nos canais e que façamos uma estimativa também da temperatura mais elevada das paredes do canal.